MTTV, oferecimento, veja, revista interativa, uma Copa para você jogar. Olá, bom dia, hoje você vai ver no MTTV, não é para qualquer uma. A procuradora Sandra Coriol, que não se rendeu nem ao crime organizado, recebe o apoio do Ministério Público para continuar utilizando a lei eleitoral, mesmo sob ameaça do governo e do PT. E ainda, a eleição de 135 milhões, nunca antes dessa história do país, tantos eleitores puderam votar. É mais um atestado de força da democracia brasileira. Seria ainda melhor se mais eleitores tivessem ido à escola. E ainda, por causa da lentidão nos tribunais, Paulo Maluf já se livrou de duas das acusações do STF, pode escapar de outras. Em nosso quadro Viagem de hoje, nós vamos falar das belezas da Patagônia, da origem do nome Patagônia, e também da previsão do tempo para todo o Brasil. Veja agora no MTTV. Começamos com a previsão do tempo para o Mato Grosso. Confira. E vamos à previsão do tempo para Mato Grosso neste domingo. Previsão de chuva e céu fechado no sudoeste e sul do estado. Pancada de chuva fraca no noroeste. Máximo de 34 graus em Barra do Garça, Sinop 28 em Rondonópolis e 32 em Cáceres. Começamos falando da procuradora Sandra Coriol, que não se rendeu nem ao crime organizado. Sandra Coriol tem 63 anos, trabalha há 34 no Ministério Público. Já atuou em casos de tráfico de drogas, crimes ambientais e fraudes eleitorais. Jamais tinha sido coagida ou processada. Nessa campanha presidencial, a situação mudou. Ela passou a ser alvo de ameaças e imitações vindas do PT, do presidente Lula e da campanha de Dilma Rousseff. Sandra Coriol é vice-procuradora geral eleitoral, maior autoridade do Ministério Público das Eleições. Já aplicou 6 multas por campanha antecipada e uso da máquina presidente e outras 7 à sua candidata. Perseguição? Nem pensar. A artilharia de leis da procuradora sapecou também a formação tucana, com ainda maior rigor. Os tucanos já foram alvo de 16 ações movidas diretamente por Sandra Coriol e os petistas de 13. Quase todas as do PT já foram julgadas, as do PSDB estão em vias de ser. Foi previsível a reação do PT, pois como é convencimento do partido, lei boa é lei usada contra os adversários. O comando petista partiu para cima da procuradora na tentativa de desqualificar o trabalho dela e continuar operando na ilegalidade. A eleição dos 135 milhões. Nunca antes na história desse país, eleitores puderam votar. Tantos eleitores puderam votar. Quando o primeiro dos 135 milhões de brasileiros aptos a votar nessas eleições tocar a urna na manhã do dia 3 de outubro, aquela caixinha branca digital não registrará apenas um voto, registrará a história. Será o início da maior eleição já feita no Brasil. Pela 12ª vez desde que o país estabeleceu eleições livres e universais, em 1988, os brasileiros escolherão seus representantes num processo que transcorre de modo tranquilo, seguro e ágil, graças à eficiência da justiça eleitoral e à robustez das urnas eletrônicas. Nas últimas eleições majoritárias, em 2006, havia 125 milhões de brasileiros nessas condições. Quase metade dessa massa se concentra nos estados mais populosos do país. São os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. O acréscimo de 10 milhões de brasileiros, conforme divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral na semana passada, confirma o Brasil como uma das maiores e mais vibrantes democracias do mundo, atrás apenas em termos eleitorais dos Estados Unidos e da Índia. A universalização do voto no Brasil consolidou-se de tal maneira que para os mais jovens se torna difícil imaginar um tempo no qual assim não fosse. Não poderia haver melhor notícia para a democracia brasileira. Os números tabulados pelo TSE registram apenas uma má notícia. A
participação eleitoral dos jovens continua aquém do desejável. Neste ano, 2,3 milhões inscreveram-se para votar, ou 36% dos jovens com idade para isso. Em 2006 foram 2,5 milhões. Em números absolutos, eles correspondem ao eleitorado do Rio Grande do Norte. Caso quisessem, no entanto, poderiam ser o estado de Pernambuco, que tem 6 milhões de eleitores. Registra-se essa baixa média, 1,75% do eleitorado total, desde as eleições de 2002. Supõe-se que esse medíocre interesse guarde relação com o desencanto dos jovens com a política. Não há como culpá-los. Eles cresceram num país onde a atividade política, aquela que deveria ser a mais nobre das funções públicas, descrita belamente nos grandes tratados filosóficos do Ocidente, passou a se confundir com a atividade de pilhagem, descrita em negras tintas no Código Penal. Os jovens foram apresentados à política pelas graças aos mensaleiros, dos aloprados, dos sanguessugas e vai. Eles percebem que, em vez de servir os cidadãos, os políticos, em sua triste maioria, se servem dos cidadãos. Analisa o cientista político Rubens Figueiredo, diretor do Instituto CEPAC, Centro de Pesquisa, Análise e Comunicação. A impunidade dos políticos envolvidos em malfeitorias leva o jovem a não ver sentido na escolha dos seus representantes. Há a sensação de que o voto não fará diferença. Os maus elementos acabam voltando. A seguir, por causa da lentidão dos tribunais, Paulo Maluf já se livrou de 2 acusações no STF e pode escapar de outras. E ainda tem a previsão do tempo para todo o estado, e daqui a pouquinho também tem nosso quadro Viagem falando das belezas da Patagônia. O MTTV volta já!